Assim, é com grande alegria que pedimos à reitora do Centro Universitário Assunção, professora Karen Ambra, para subir ao palco. Ela é pedagoga, mestre e doutora em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, autora do livro Aprendendo a Conviver, as regras da brincadeira de faz de conta. Foi professora na educação básica e é docente no ensino superior. Professora Karen Ambra, seja bem-vinda. Antes de darmos início às reflexões deste primeiro dia de seminário, orientamos aos que nos acompanham remotamente a realizarem o credenciamento no IVEM 3, para o envio dos certificados nos e-mails cadastrados no ato da inscrição. Uma segunda orientação diz respeito às perguntas. Os que nos acompanham remotamente poderão enviá-las pelo chat. Para os presentes, pedimos que as perguntas sejam registradas e entregues ao pessoal de apoio que estará circulando aqui no auditório. Passamos, então, a palavra à professora Karen. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, todos aqueles que estão aqui comigo ou acompanhando pela internet, via canal do YouTube. Primeiro, eu quero agradecer aos meus alunos que me acolheram dessa forma. Eu me sinto mais tranquila, assim, tendo vocês tão pertinho e olhando para mim. Bom, estamos iniciando, então, uma jornada que vai durar 3 dias. E, durante esse tempo, serão tecidas reflexões, estabelecidas discussões e propostas práticas relativamente à prevenção das violências no ambiente escolar. E eu penso que a prevenção só é algo possível quando é conhecido aquilo que eu preciso e quero evitar. No caso, a violência. O conceito da violência pode ser conhecido, pode ser entendido a partir de uma abordagem da origem etimológica da palavra. Então, violência vem do latim, da palavra vis, que significa a imposição pela força de algo que se pretende tomar para si, seja aquilo que se pretende obter material ou não. Curiosamente, vis também está no campo da palavra vir. Vir se refere a homem como espécie humana. E, dito isto, é fácil inferir que a violência é inerente ao ser humano, mas não é natural no ser humano e não é natural do ser humano. A violência é algo que vem sendo construído, né, ao longo da história e tem ingredientes sociais e culturais. Em função desta essência, a violência é algo que facilmente acaba encontrando na escola um terreno fértil para que se estabeleça, para que se reproduza e para que continue acontecendo. Mas a escola não é só palco de reprodução, a escola também é palco de produção e pode ser um lugar que propicie, como um ambiente frutífero, a justiça social por meio da equidade. A escola tem um papel importante de desfazer também certos mal-entendidos,
certas polarizações. A violência tem um aspecto que costumeiramente é visto de forma polarizada, maniqueísta, como se fosse possível contrapor o vilão versus o mocinho, a bondade versus a maldade, o que é certo e é errado, a prevenção versus punição, e a violência em contraposição à paz. E entre esses polos, a escola precisa encontrar meios termos, precisa encontrar algumas soluções, incluindo soluções para a própria violência. Nesse sentido, a violência e a prevenção, né, tem que ser vistos como elementos que só podem diminuir à medida em que existe a paz. E a paz é o caminho. A paz não é o fim do caminho, não é simplesmente uma solução em contraposição àquilo que acontece como violência. A paz é um caminho e a paz deve ser um conteúdo de aprendizagem. Só aprende aquele que assume uma postura de humildade, de abertura. E eu vou agora pedir até licença e fazer uso de um trecho que uma vez o nosso convidado da noite se referiu numa palestra e que é amplamente reproduzido. E diz respeito à ideia que o professor Paulo Freire, com quem o nosso convidado trabalhou por muito tempo, dizia sobre ele, o professor Paulo Freire, ser pequeno e querer ser assim para continuar crescendo. E aí, parafraseando o convidado da noite, decorre desta ideia que as pessoas que pensam ser grandes subjugam, e assim o fazem porque acham que o crescimento vem por meio da diminuição das outras pessoas. Isso não é verdade, isso não é o que a gente busca, e realmente é uma postura que vai na direção contrária àquilo que se pretende construir como uma cultura da paz. Por isso, já que temos que aprender uma maneira de conviver, já que precisamos pensar na prevenção das violências, que nós sejamos pequenos para aprender, pequenos para crescer, mas grandes no propósito de buscar um caminho de paz. E de buscando este caminho de paz, não achar que ele é um resultado sonhado, mas sim uma realidade possível. E é por isso que nós estamos aqui hoje e continuaremos até sexta-feira. Bom, eu vou chamar o nosso palestrante, que vai justamente discorrer a respeito da cultura da paz como um caminho de construção das relações que são possíveis, que podem ser de troca, de cooperação, de colaboração. Então, eu vou chamar agora aquele que nasceu no dia 5 de março de 1954, é um legítimo pisciano, em Londrina, no interior do Paraná. Quando tinha 13 anos, mudou-se com os pais, irmão e irmã, para São Paulo, onde está até hoje. Faz mais de meio século. Passa rápido. Nessa cidade, casou-se, tem 2 filhos e uma filha, e estes se desdobraram, por enquanto, em 2 netos e 2 netas. Formou-se em filosofia, fez mestrado e doutorado em educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na qual começou a atuar em 1977, exercendo a docência e realizando pesquisa
no programa de pós-graduação em educação, currículo, e no Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Nesta instituição, se aposentou como professor titular 35 anos depois. Foi professor convidado da Fundação Dom Cabral, desde 1997, e do Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, entre 1997 e 2009. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo, de 1991 a 1992. É comentarista e colunista em programas de rádio e televisão, além de ser presença constante nas mídias digitais e redes sociais, com mais de 20 milhões de seguidores. É autor, até agora, tá? 2024, de nada menos que 51 livros publicados no Brasil e no exterior. Seja bem-vindo, professor Mário Sérgio Cortella. Que bom. Que bom que nos juntamos todas e todos para reverenciar a vida e não o fim da vida. Que bom que nos juntamos para agradecer a existência partilhada no lugar de entrarmos em desespero por termos de partilhar a vida. Que bom que nós temos um momento em que a cultura da paz é lembrada. E ela tem de ser lembrada nesses dias por ter por trás dela uma urgência. Nós temos de pensar esse tema, temos de nos formar nesse tema, temos de formar pessoas nesse tema, para que haja possibilidade de uma vida que seja abundante para todas as pessoas, sem brutalidade, sem violência, sem degeneração da nossa possibilidade e capacidade. Eu acho que há uma urgência forte naquilo que a reitora falou, trouxe à tona, e talvez a ideia mais marcante para que possamos pensar isso seja o tempo que ainda temos na vida para que isso seja feito. Há algumas coisas na vida, dizendo óbvio, é melhor começar cedo antes que seja tarde. Uma delas é a cultura da paz. E a urgência vem movida por uma ideia trazida por Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lembrou um dia algo que vale você e eu pensarmos. Ele dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E nesse sentido, trazendo aqui à tona o pensamento de um estupendo escritor português, José Saramago, um homem que foi Nobel de Literatura, escreveu um dia um ensaio sobre a cegueira. Não a cegueira produzida pelo acidente natural, pela doença, a cegueira da consciência, a cegueira de não enxergar o que precisa ser enxergado. E, nesse sentido, eu fico agradado, reitora, com o convite feito, e, mais do que tudo, pela especial acolhida que aqui tenho, e que terei aqui o gosto de, enquanto cá estamos, sermos capazes de partilhar um momento de abertura e, nos 2 próximos dias, a possibilidade de não nos rendermos àquilo que degrada a vida e a existência e diminui nossa capacidade de humanidade. Eu quero iniciar uma fala que terá duração, para o teu desespero, de 60 minutos, ao final dos quais haverá aqui um tempo de reflexão conjunta, de questões, de comentários. Isso a reitora, tanto quanto a professora Karen vão, desculpe, a professora vai coordenar aqui conosco, permitindo que a gente seja capaz de trazer à tona algumas das percepções. E, nesse tempo de 60 minutos, lembrar algo que vale demais. Que é uma expressão que eu aprendi um dia, eu nem tenho tanta nitidez, certeza se de fato
A fonte que vou citar é essa, porque eu nunca encontrei a referência exata. Mas isso que vou dizer agora é usualmente atribuído a uma comunidade indígena norte-americana. E essa expressão, que você já deve ter ouvido, ela nos ajuda a pensar no mote central, não só da cultura da paz, como especialmente da formação de mulheres e homens em qualquer lugar e tempo para essa cultura, a partir especialmente da educação básica. Essa frase diz o seguinte: dentro de mim habitam dois cães bem grandes. Dentro de mim habitam dois cães bem grandes. Eles brigam o tempo todo. Eles lutam o tempo todo. Um desses cães é malvado, é cruel, é destrutivo. E o outro desses cães é bondoso, generoso, construtivo. Qual desses cães vai vencer a briga? Aquele que eu alimentar mais. Desses dois cães, aquele que eu alimentar mais é o que ficará mais forte e vencerá. Por isso a questão é: qual dos cães nós queremos e precisamos e estamos alimentando? Aquele que é malévolo, aquele que é cruel, ou aquele que dentro de nós é generoso, é bondoso? Eles estão em nós. Você e eu somos capazes do benéfico e do maléfico. Você e eu somos capazes do destrutivo e do construtivo. Em larga escala, isso é escolha, é decisão. E por isso a grande pergunta para esse tempo é: qual dos cães nós estamos escolhendo alimentar? E, portanto, a nossa escolha decidirá qual vai vencer. Nesse sentido, quando a gente encontra aqui hoje na Assunção tantas pessoas nesse auditório, e quando cheguei, uma cena que é apreciável, pessoas que estão aqui ao vivo, outras que estão nos acompanhando de modo remoto, mas havia um burburinho na entrada do auditório, havia um grupo grande de pessoas que desejavam também aqui estar. Isso é absolutamente encantador. É sinal de que numa noite como hoje, numa cidade em que ao vivo é difícil estar, que é a cidade de São Paulo, em que a gente tem tantas outras demandas para não estar, o cansaço, as distâncias, o dia de atividades que amanhã acontece, e encontrar esse espaço pleno de pessoas aqui agora, e um outro tanto que nos vê remotamente, é absolutamente esperançoso. Para quem acha que não há alternativa, olhe em volta. A reflexão hoje não é sobre como dominar melhor as pessoas, como levar vantagem a qualquer custo, como manietar outro ser humano de maneira que ele esteja para você. A reflexão é sobre a cultura da paz, sobre a importância de uma sociedade que viva o construtivo nas relações. E esse espaço está pleno de pessoas. Insisto, para pessoas que desanimam, que acham que não tem como, é só olhar em volta e até dizer, sem arrogância, mas com segurança: estive eu ontem numa atividade. Isso amanhã, depois da manhã, estive eu ontem numa atividade que falava de paz. E tinha muita gente. Isso significa que o caminho, ele existe. A expectativa, ela é presente. E mais do que tudo, lembra o que um dia escreveu um grande produtor de comédias e tragédias no mundo antigo latino, um homem chamado Terêncio. Terêncio escreveu várias obras. Uma delas termina com uma frase que parece óbvia hoje para nós, mas que não era quando foi produzida, quando ele escreveu: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Mas Terêncio é autor também de uma outra frase, e essa nos importa agora mais diretamente, quando ele, num dos seus espetáculos teatrais, redigiu a ideia: tudo que é humano não me é estranho.
Tudo que é humano não me é estranho. Isto é, se afeta outra pessoa, me afeta. Se atinge outra pessoa, me atinge. Haja visto que vivemos hoje no sul do Brasil. O número de pessoas que todos os dias, o tempo todo, dá as mãos para que ninguém se afogue, não exclusivamente na água, que está sendo nesse momento vitimadora, mas não se afogue no desespero, não se afogue no abandono, não deixe de ter a possibilidade de, havendo vida, haver esperança. Tudo que é humano não me é estranho. E uma das coisas mais importantes é que para se ter a edificação de uma cultura da paz, na qual nós consigamos ter isso como um projeto concreto e não só como uma aspiração, nós temos de lembrar, usando Paulo Freire, que a reitora citou, de que é preciso lutar pela paz. A expressão pode parecer contraditória. Lutar pela paz. Mas é porque ser pacífico é diferente de ser passivo. Ser pacífica é diferente de ser passiva. Uma pessoa passiva é aquela que é inerte, que é irresponsável no seu dever coletivo, que é alguém que se omite. E a omissão é uma forma de cumplicidade. Você sabe que, como diz uma antiga frase, pior do que o carrasco é o seu criado. Pior do que o carrasco é o seu criado. Porque o carrasco faz o que faz, talvez se entendendo que aquilo é algo que tem de ser feito. Mas aquele que serve o carrasco tem noção do que está fazendo com mais clareza. E você e eu podemos sim ser servas ou servos daquilo que é biocida. Isto é, que aniquila a vida nas suas várias expressões. Nesse sentido, volto ao ponto. Qual cão nós alimentamos em nós e nos outros? Nós estamos formando crianças, jovens, adultos, especialmente na educação básica, as crianças para que elas sejam capazes de nutrir mais o cão violento, bruto, cruel ou o cão generoso, benemérito. É claro que essa é uma escolha. E nessa hora, quero lembrar algo que nos ajuda imensamente. Enquanto a vida há esperança, sem dúvida, mas a esperança, e aí eu volto sim de novo a Paulo Freire, lembrada por ele várias vezes, tem que ser a esperança do verbo esperançar, e não a esperança do verbo esperar. Há pessoas que têm esperança do verbo esperar. E diz, eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Se nós desejamos uma cultura da paz, é necessário fazê-la. E para que nós a façamos, ela se inicia no nosso meio circunstante, na nossa família, na nossa comunidade imediata, no nosso trabalho, na nossa cidade. E ela depende imensamente de uma noção séria, que é esta trazida que eu mencionei, outro pelo Terêncio. Tudo que é humano não me é estranho. A ideia mais poderosa em relação à cultura da paz é a ideia de fraternidade. Quando eu entendo a outra pessoa como um irmão, uma irmã, isto é, uma família comum, e uma família não é isenta de conflito. A família não é isenta de turbulência. Aliás, ao contrário. Quando a gente lembra o que significa a fraternidade, nós nos lembramos, por exemplo, de algo que eu digo com frequência. Na nossa cidade de São Paulo, onde vivemos e estamos agora, muita gente nos acompanha de outros lugares, mas nessa cidade, quando se aproxima o período do inverno, em muitos momentos o frio é mais poderoso. No ano de 2023, nós tivemos um inverno mais curto, em alguns momentos denso. Mas em 2022,
Momentos que a temperatura na capital paulista, em junho, julho, chegou a 5 graus, 4 graus. Muita gente no dia seguinte ouve no rádio, vê na TV, vê na internet, acompanha no WhatsApp. Uma notícia que eu vou dizer agora que não tem fundamento. Que diz, ontem à noite, em função do frio, nessa madrugada, 6 pessoas morreram de frio na cidade de São Paulo. Eu vou te contar uma coisa que pode parecer estranha. Ninguém morre de frio, morre de abandono. Ninguém morre de fome, morre de abandono. Se houver outro ser humano que possa ajudar, não haverá aquela morte. Ninguém morre de frio, você morre de abandono. Se houver outra pessoa que possa te socorrer, não haverá aquela morte. E nesse sentido, a ideia de abandono é quando não se leva em conta que a outra pessoa é uma outra pessoa, independentemente do modo como ela é, mas ela é uma outra pessoa. Ela não pode ser uma estranha pessoa, mas uma outra. Ninguém morre de fome se houver alguém que possa partilhar a comida. Eu darei um exemplo que aprecio fazê-lo. Aliás, já o coloquei até num dos livros. A reitora lembrou que eu tenho 51 livros publicados e eu gosto dessa ideia. Eu estou lançando agora o 51º. Ele se chama Deus nos Livre. É um livro sobre religião, religiosidade, espiritualidade. E ele trata do tema a reverência à vida. Há pessoas que têm religiosidade, mas não têm religião. E há outras pessoas que transformam a sua religiosidade numa religião. E o interessante é que eu menciono isso que vou dizer agora, nesse livro. Aliás, esse livro tem como antepenúltimo capítulo uma das ideias mais inteligentes que eu conheço, que não foi trazida por mim, mas por um estupendo italiano, nascido no século VI na Itália, chamado Benedetto di Nursia. Benedetto di Nursia, para quem não sabe, é chamado por católicos, anglicanos e ortodoxos de São Bento. São Bento, Benedetto, São Bento. E por isso, Benedetto di Nursia criou, no século VI, uma ordem religiosa. Essa ordem religiosa é chamada de ordem beneditina, que tem pelo mundo afora, inclusive em São Paulo, mosteiros. Um deles na área central, no Rio de Janeiro, tem outro, a cidade de Recife e Olinda, pelo mundo todo. Pois bem, o especial Benedetto di Nursia, São Bento, criou a primeira ordem religiosa do Ocidente e, para que ela tivesse uma ação dentro do humanismo cristão, trouxe ali um lema para a ordem. Esse, aliás, é o antepenúltimo capítulo desse livro, porque o lema da ordem beneditina, escrito, obviamente, em latim, é ora et labora. Ora et labora, isto é, reza e trabalha. Reza e trabalha. Porque só rezar tem que trabalhar, as coisas não acontecem. E só trabalhar sem rezar, tudo perde reverência, gratidão. Reza e trabalha. Gente, eu estou rezando para o povo do Rio Grande do Sul. E que mais? Gente, eu estou rezando para a gente ter paz. E que mais? Ora et labora, reza e trabalha. Claro que trabalhar sem rezar, entre aspas, sem agradecimento, sem gratidão, sem reverência, é um desprezo à vida. Mas também só rezar. Gente, eu estou rezando para a escola dar uma formação para a cultura da paz. E que mais? Ah, mas eu não sou professor, o professor é ir em casa. E no teu bairro. E dentro do metrô. E no trabalho. E no prédio. Ah, mas eu estou rezando. E que mais? Marco Aurélio, filósofo, professor deve ter estudado meditações, mesmo que não quisesse. Teve que estudar, como eu, que fiz filosofia. É uma obra do século II, o imperador romano, Marco Aurélio, que muita gente que conhece por causa de um filme antigo chamado O Gladiador, em que o filme se inicia com o imperador Marco Aurélio, que também era um pensador na área da filosofia, num combate, e o filme trata no começo da morte dele. Uma das coisas é que Marco Aurélio escreveu um dia uma frase
para a gente não esquecer, ele disse, não fique discutindo como deve ser uma boa pessoa, apenas seja uma. Não fique discutindo como deve ser uma boa pessoa, apenas seja uma. E nesse sentido, quando eu digo que ninguém morre de fome, ninguém morre de frio, morre de abandono, porque se houver outra pessoa que auxilie, poderá fazê-lo, e aí não haverá de maneira nenhuma isso. Por isso, reze e trabalha. Mas o mais gostoso, reitor, é que Bento criou uma regra de funcionamento dessa ordem religiosa. Essa regra que é uma espécie de regimento para que tudo funcionasse na ordem, ele é referência até hoje. É chamado de regra beneditina. Regra. Régula, isto é, regulamento. Régua, a medida para as coisas ficarem dentro da medida. E essa regra tem uma série de normas que, se o monge desobedecer, até hoje ele é mandado embora. E aqui eu mais gosto. Aliás, eu coloquei essa regra numa conversa com a monja Cohen, num livro que ela e eu temos chamado Nem Anjos nem Demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. E nós fizemos uma conversa também sobre isso que eu vou dizer agora, porque a regra que eu mais aprecio dentro da regra beneditina é a regra de número 34. A regra 34 da regra beneditina da regulamento é uma regra que devia estar no alto de toda a escola, toda a família, toda a igreja, toda a empresa, todo o clube. A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater nem discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga em vez de fazer alguma coisa? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando a escuridão no lugar de acender vela. Aliás, a única coisa que o resmungão e a resmungana faz é reclamar. E dizer assim, vamos fazer um evento, vamos conversar sobre a cultura da paz. Isso não funciona, não. Isso é bobagem. Mas vamos pedir financiamento, vamos pedir para a CAPES apoio. Isso não dá. É proibido resmungar. Aliás, de maneira geral, a pessoa resmungona, a única coisa que ela faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala, mas não está dando errado. Ela fala, espera que você vai ver. É proibido resmungar. Insisto, não é proibido discutir, debater, nem discordar. Mas o resmungo é aquela pessoa que prefere, insisto, amaldiçoar a escuridão no lugar de acender velas. Há pessoas que não têm a mesma condição física que eu tenho em algumas coisas. Eu sou alguém que não tenho boa dificuldade de mobilidade, que me coloque, como alguns, a andar, com o apoio de uma cadeira. Eu não tenho nenhum tipo de surdez completa, tenho deficiência auditiva, que é outra coisa. Ainda bem que, no lugar de resmungar, pessoas foram buscar ultrapassar isso, criando a linguagem de sinais, criando a possibilidade de uma movimentação com cadeiras que cada vez mais tem que se aperfeiçoar, exigindo na legislação que o acesso aos lugares ele seja acessível, de fato, a pessoas com qualquer condição, que a escola tem de trazer a inclusão de fato. Dá um trabalho danado, é infernal, nós não sabemos fazer direito ainda, nós estamos aprendendo. Mas a gente não pode desistir. E dizer, enquanto isso eles ficam lá, quem é cego, quem é surdo, quem tem paralisia cerebral, quem tem algum tipo de síndrome dentro do espectro autista, fica lá no canto, dá um trabalho imenso. Mas tem que ser feito, porque do contrário é exatamente o abandono. Mas eles sabem fazer. Então eles fazem, enquanto isso nós vamos cuidar. Cautela. É proibido resmungar. E é interessante, porque quando a gente pensa no ora et labora, no reza e trabalha, a percepção é exatamente essa. Ou seja, não deixar de lado o que precisa ser feito sem que se abandone a reverência e a gratidão daquilo que vem sendo feito. Eu falo isso por uma razão. Quando nós lembramos da advertência
do Mahatma Gandhi, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos ou cegas, significa que é urgente que a gente lide com isso. É urgente que a gente seja capaz de iniciativas, mas é urgente que a gente trabalhe fortemente, como eu dizia há pouco, com a percepção de fraternidade. Fraternidade. É difícil lidar com isso. Aliás, Madre Teresa de Calcutá, que é a Nobel da Paz, que é chamada pelo mundo católico de Santa Madre Teresa de Calcutá, ela usa uma expressão difícil de lidar, mas verdadeira. Ela dizia, difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é moleza. Quem está lá no Rio Grande do Sul, no sentido até de distância, quem está vivendo alguma encrenca, né, no mundo do Saara africano, quem está dentro de um terremoto em alguma região, duro é amar o próximo, isto é, quem está na tua casa, na tua rua, na tua cidade. Aquela pessoa que é pessoa. Ah, mas é difícil, mas não é impossível. Ah, mas é complicado, mas não é inalcançável. Claro, volto a esse ponto. A ideia de fraternidade, ela traz à tona a percepção da humanidade como família. E eu vou dizer de novo, família não é um lugar de acolhimento o tempo todo. Não é um lugar de ausência da brutalidade. Uma das coisas mais complicadas para nós da área de educação escolar, e quem é professor ou professora aqui sabe disso, é que durante o tempo pandêmico, em que houve necessidade de distanciamento da estrutura escolar no cotidiano, uma série de crianças foi muito submetida à violência física, à violência sexual, à violência simbólica. Porque o local onde mais se produz isso é na estrutura da família. E como elas não estavam indo à escola no dia a dia, por conta do óbvio, a gente não conseguia detectar, porque é na estrutura escolar, no cotidiano, que você nota se uma criança está sendo atingida por algo, por conta da conduta dela, da maneira. Estar fora da escola nesse período não significou apenas, como sabem, apenas uma perda de conteúdo escolar. Isso também. Mas há outros efeitos. E aí vale, eu sou casado com uma libanesa, que é a Cláudia, que é Hamra, não Hambra, é Hamra. Hamra em árabe é vermelho. E uma das coisas interessantes é que eu gosto muito do poeta libanês, que é Khalil Gibran. E Khalil Gibran diz algo que cada pessoa aqui entende bem. Ele dizia, as grandes dores são mudas. As grandes dores são mudas, é aquela que você não pode comunicar, não pode dizer, não pode contar, seja porque é impedida de fazê-lo, seja porque é silenciada, seja porque não sabe fazê-lo. Quando se começou a falar, por exemplo, em violência sexual no cotidiano, de repente, quando se criaram instâncias para que isso pudesse ser denunciado, a gente olha e diz, olha quanto caso. Não é o quanto caso, é que os casos existentes, eles ficavam abafados. Em relação à violência doméstica, em relação à brutalidade na convivência, em relação ao racismo, não se notava, claro que notava, bastava você ser vítima. Eu fui alfabetizado numa cartilha, que quem tem mais idade foi também, que é a Caminho Suave. Pessoas mais jovens também. Na minha cartilha Caminho Suave não havia nenhuma pessoa que não fosse branca. Você diz assim, mas será que a professora Branca Alves de Lima, que escreveu a cartilha, ela fez de propósito? Não, ela apenas representou no livro o que ela entendia que era o usual. Você já imaginou? Eu cresci vendo pessoas fazendo propaganda na TV dizendo, use o curativo X porque ele é cor da pele. Cor da pele de quem? Você ia comprar na farmácia, no supermercado, shampoo, e tinha uma estante para shampoo para cabelos secos, cabelos oleosos e cabelos normais. O que é um cabelo normal? É o que não é seco, como dos afrodescendentes, nem oleoso, como dos índios e asiáticos. É o cabelo dos europeus? Cuidado, isso vai chegando, e isso desmonta a cultura da paz. Porque se começa a imaginar que quem não tem o cabelo como o cabelo normal,
Não é normal. É evidente? Nesta hora você diz, ué, isso conosco. Ora, uma cultura da paz na escola passa também pela expressão da diversidade de modos de ser, da orientação sexual, da capacidade de expressão, da religiosidade para quem tem ou não, da cor da pele. O maior escritor brasileiro, Machado de Assis, filho de escravizados, uma pessoa negra. Eu só descobri que Machado de Assis não era branco quando eu tinha 15 anos de idade. Porque todas as imagens, representações, ideias o colocavam como alguém como eu, que sou filho de europeu. Você diz, ué, isso conosco, o que isso tem a ver com paz? O tempo todo, quando você rebaixa, degrada, exclui, segrega, isso produz tensão e ruptura. Machado de Assis escreveu uma obra que agora está em moda nessa semana, porque uma grande leitora começou a ler livros do mundo todo, as pessoas aqui devem ter visto essa notícia, e ela começou com a decisão de ler um livro de cada país. Obviamente, começando por ordem alfabética, chegou em Brasil, e chegou logo. E foi ler Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela parou a leitura da sequência dela para dizer por que vocês não me contaram que existia isso. E eu não poderia, ela não é brasileira, né? Eu não poderia ter lido esse livro agora, porque agora que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu não quero ler mais nada. O que virá depois disso? Claro que para nós é um elogio imenso, porque é uma literatura de altíssimo nível, mas Memórias Póstumas de Brás Cubas, que muita gente aqui não teve a ocasião ainda de ler. Parênteses. Eu fui professor na PUC São Paulo há 35 anos e convivi muito com um estupendo professor, já falecido, um homem chamado Flávio de Jorge. E o Flávio de Jorge, ele fazia uma coisa genial. Durante algum tempo, na PUC São Paulo, vai até sair uma biografia dele em breve. Ele era da área de língua e literatura. Ele tinha uma capacidade grande de declamar poesias em grego antigo e em latim, com uma voz tonitruante, era belíssimo. Ele era capaz de declamar a Ilíada e a Odisseia em grego antigo. Era uma coisa muito bonita. E nós fizemos, durante algum tempo, ele e eu, um seminário aberto no sábado à tarde na PUC São Paulo, livre, ia quem quisesse. Ele falava de filologia e literatura greco-romana, e eu falava de filosofia clássica. Ia quem queria. Ficava lotado de menino e menina de 18, 20, 25 anos de idade. Sabe o que eles iam fazer? Abrir a cabeça. Sair da redução, que é apenas saber aquilo que é imediato. E um dia o Flávio, eu nunca esqueço dessa situação, ele declamava a Ilíada atribuída a Homero. Declamava a Ilíada, que conta a história, né, da vida, uma parte da vida do herói grego Aquiles. E ele declamava falando, ele tinha um jeito extremamente gongórico de fala. E uma hora ele viu um menino sentado à frente, meio quieto. Ele virou para o menino e falou assim, você já leu a Ilíada? E o menino fez aquela cara que a gente faz quando acha que tinha que ter lido alguma coisa e não leu. Baixou a cabeça e falou assim, não li. O professor Flávio começou a chorar. Foi lá, abraçou o menino e falou, eu te invejo muito. Eu já li. Olha que coisa genial. Sabe por que ele invejava o menino? Porque o menino ia ter uma ocasião que era a fruição inédita da Ilíada, atribuída a Homero. Eu te invejo muito significa você vai ter uma chance de passar por algo que eu passei e que não volta, que é o ineditismo dessa leitura. Tal como essa leitora, ao ler Machado de Assis, ficou encantada. Tal como eu, no dia que li Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu tinha 15 anos de idade. Estudava no Colégio Estadual Professora Marina Sintra, na Consolação, esquina com Antônio de Queiroz. O professor Jaime, que era professor de filosofia, pediu para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque ele falou, vocês vão ler um livro em que a história é contada por um morto.
Se você nunca leu as Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu te invejo muito. Eu já li. E eu queria tanto sentir de novo a emoção. Mas a emoção mais forte para mim, no leito de Memórias Póstumas de Brás Cubas, veio quando eu notei, com 15 anos de idade, uma frase terrível que está lá. Em que Machado de Assis, esse carioca magnífico, ele escreveu, olha que frase: ninguém confie na felicidade presente, porque há nela uma gota da baba de Caim. Atenção. Ninguém confie na felicidade presente, porque há nela uma gota da baba de Caim. Isto é, do cuspe da boca do primeiro fratricida. Caim, relatado na tradição judaica, herança para cristãos e islâmicos também. É o primeiro fratricida. O primeiro que estilhaça a ideia de fraternidade. E que, portanto, rompe a possibilidade de uma cultura da paz. Alegórico ou não. É isso. Quando Machado de Assis diz: ninguém confie no jeito como as coisas parecem infelizes, porque no meio disso tudo está respingando um pouco do cuspe de Caim. A baba de Caim é uma coisa fortíssima. Os cristãos adotaram, e os islâmicos também, uma tradição que vem do judaísmo e que aparece na Bíblia cristã, porque antes dentro da escritura hebraica, que é no livro do Gênesis, algo que você sabe. Estando eu aqui numa instituição confessional, fica mais fácil ainda lembrar. No livro do Gênesis, em que se conta a história da criação do mundo, né, do humano, da humana, etc., vocês se lembram que ali no capítulo 4, logo no início do livro do Gênesis, no capítulo 4, há uma história em que se, falando da criação do primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, que se conheceram, tiveram 2 filhos inicialmente. Depois outros, mas inicialmente tiveram Caim e Abel. Abel se dedicava à atividade de pastoreio, a cuidar de ovelhas, e Caim se dedicava à atividade de agricultura. Parênteses, é claro que a história, no fundo, ela lembra, alegoricamente, a dificuldade de convivência entre quem cria gado e quem planta, entre quem tem ovelha e quem tem agricultura, e o quanto que é necessário viver em paz. Como essa paz, ela rompe em vários medidas, no livro isso vem de um outro modo. Se vocês se lembram, havia o gosto de Caim e Abel homenagearem a divindade, o Criador. E faziam isso, ao modo da época, colocando sua produção para queimar numa fogueira, um pouco da ovelha ou um pouco da plantação, para que a fumaça, ao subir, até Deus pudesse honrá-lo. Vocês se lembram da narração, que está lá no capítulo 4 do livro do Gênesis, né? Abel pôs a queimar a gordura de uma ovelha, da mais importante, e ela subiu bastante. Caim fez isso com a produção e subiu pouco a fumaça. E Deus apreciou mais Abel. Caim ficou absolutamente irritado e, por inveja, foi lá e matou o irmão. Até aí a história vai tranquilamente, sem imaginar uma história. Mas agora vem a frase que tem a ver com a noite de hoje e os 2 próximos dias. Que tem a ver com a cultura da paz e a ideia de fraternidade. Porque quando Caim assassina seu irmão, ele se esconde. E diz o texto que Deus saiu atrás dele. Não tinha muito onde se esconder ali no paraíso. E, ao ir atrás dele, Deus fez atenção. Tanto faz se acredita em Deus ou não, se você tem religião ou não, essa é uma decisão tua. A história vale do mesmo modo, porque ela fala de vida. E uma das coisas mais fortes é que essa pergunta que Deus faz ao Caim é a pergunta que nos é feita o tempo todo. E que está sendo feita aqui.
e que nós temos de nos fazer, senão não haverá uma cultura da paz. Porque ao assassinar o irmão Abel e se esconder, Deus vai buscá-lo ao Caim e pergunta: onde está teu irmão? Onde está teu irmão? E Caim responde do modo mais acovardado, omisso, pequeno, que é, sei lá, por acaso eu tenho que tomar conta do meu irmão? Serei eu guarda do meu irmão? Isto é, tenho que zelar pela vida dele? Pois bem, a cultura da paz é aquela que responde à pergunta: onde está teu irmão? E ao encontrar o irmão e a irmã, isto é, o outro, a outro humano, é capaz de olhá-lo como outro e não como estranho. E eu vou insistir em algo, tal como numa família, a paz não é ausência de conflito. A paz é ausência de confronto. Há uma diferença entre conflito e confronto. Conflito é uma divergência de postura, de ideia, de percepção. Confronto é a tentativa de anular e extinguir a outra pessoa. Jamais se pode chamar uma guerra, como aquela que hoje acontece no Oriente Médio, de conflito. Aquilo é um confronto, a intenção é matar e eliminar. Tal como Hamas o fez, tal como o exército reagiu e dá sequência a essa reação. A ideia não é um conflito. Conflito nós podemos ter às 21 horas que se aproxima, quando alguém faz uma pergunta e diz: o que você acha? Eu digo: eu discordo, concordo. Isso é conflito. Confronto é a busca mesmo de eliminar outra pessoa. Eliminar outro grupo. O que é um conflito? É uma divergência, uma alteração. Confronto não. Nesse sentido, numa família você tem conflito. O que não pode ter é confronto. O confronto degrada. Nós vivenciamos no Brasil, nos 10 anos mais recentes, uma cultura do confronto. A retórica do ódio, o discurso bruto, a violência em relação a outra pessoa, em que a intenção não é convencê-la, mas atemorizá-la e assustá-la. Falar de um modo que a leve a entrar em estado de desespero. Produzir pânico. Paulo Freire, que nunca foi objeto de unanimidade. Há muitas pessoas que não gostam de Paulo Freire, têm o direito de fazê-lo. De modo respeitoso, discordar de Paulo Freire é um ato de inteligência quando há fundamento para isso. Eu tive a honra de trabalhar 18 anos com Paulo Freire, aliás, ele foi meu orientador de doutorado, né? E Paulo Freire, se vivo estivesse, Paulo Freire morreu no dia 2 de maio de 1997. Mas se Paulo Freire vivo estivesse, se Paulo Freire soubesse que alguém era contra ele hoje, como há pessoas que o são, Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Digo de novo, jamais Paulo Freire seria contra que alguém contra ele fosse. Ele seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Por quê? Porque Paulo Freire era um democrata. E a democracia pressupõe a convivência no conflito para impedir o confronto. Numa eleição, você tem um conflito de posturas, de programas. O que não pode ter é confronto. O confronto elimina. Uma partida de futebol, para quem aprecia, como é o meu caso, mesmo torcendo para o Santos, é, antes de mais nada, um conflito. Não pode ser um confronto, porque você tem de vencer o outro time, faz parte do jogo, mas você não quer que ele desapareça, porque se ele desaparecer, acaba o jogo. Quem aqui é mais idoso como eu, ou está na universidade, sabe o que é jogo de truco. Afinal, uma parte dos alunos e alunas passa o dia jogando truco em alguns lugares. Pois bem, no jogo de truco, quem já o sabe, a gente grita, xinga o adversário, brinca com ele, tripudia, mas tem um limite.
Porque se ele levantar e for embora, acabou o jogo. E se ele fizer isso, acabou a graça do jogo. A graça do truco é sim, faz parte da regra, brincar, tripudiar, xingar. O que você não pode é romper. Diz, ué, o que isso tem a ver com a cultura da paz? Vou dar um exemplo concreto. Paulo Freire foi secretário de Educação na cidade de São Paulo em 1989, 1990, até o início, maio de 1991, quando eu assumi. Eu era o secretário adjunto e eu segui mais os 2 anos subsequentes. Pois bem, quando Paulo Freire assumiu a Secretaria Municipal de Educação da capital paulista, em 1989, havia um concurso de bandas e fanfarras das escolas municipais, que é uma coisa muito gostosa. Eu, quando vivi em Londrina, tocava na fanfarra do colégio de aplicação, era uma delícia. Havia um concurso de bandas e fanfarras. Quem é que vencia esse concurso, que, aliás, era a apresentação no Anhangabaú todo ano? As escolas que ficavam nas regiões mais ricas da cidade. Porque escolas e regiões mais ricas normalmente têm pais, famílias com mais recursos, que podem comprar mais instrumentos, que podem fazer com que os seus filhos ensaiem mais, porque eles não têm outras atividades, exceto a escolaridade. Todo ano tinha a apresentação, né, no Anhangabaú, que é um lugar ótimo para isso, e todo ano as mesmas escolas venciam. Paulo Freire decidiu alterar o modo como aquilo se fazia. E ele criou não um concurso de bandas e fanfarras, mas uma mostra de bandas e fanfarras. E na mostra de bandas e fanfarras, todas vinham, e quem ganhava o prêmio, todas. Prêmio de quê? De participação, de apresentação. Então, desde uma escola, numa área periférica da cidade, de periferia social, que só tinha surdo ou só tinha flauta, ela se apresentava e recebia também. Você diz, mas aí como é que eles aperfeiçoam? Porque quando você escolhe o melhor, os outros ficam com vontade de ser. Você tem outros mecanismos e locais para fazer isso. Num local de apresentação em que você quer estimular o prazer de mostrar-se na beleza, você não tem que fazer daquilo uma competição. Hoje há muitas escolas que têm algo que se chama de jogos cooperativos. E não de disputa numa quadra. É gostoso vencer. É gostoso jogar e ter, né, a possibilidade da vitória. Mas não é a única coisa que tem. A cooperação é necessária. Você, desde criança, ficava com os teus primos, irmão e irmã, brincando de quem segurava mais tempo o fôlego, ficava mais tempo sem piscar, ficava mais dentro d'água sem afundar. Quem chegava mais rápido naquele poste e saía desabalado correndo em direção ao poste e abraçava o poste. E depois que cresce, abraça a árvore para poder ter harmonia. É gostoso. Mas não é a única coisa a fazer. A competição, quando é, e ela tem esse nome, ela tem que ter um outro nome, que é jogo. Mas na vida, só a disputa, no lugar da cooperação, no lugar da colaboração, ela até pode gerar êxito para alguns por algum tempo, mas ela degrada a convivência. Eu queria dar um exemplo nesses teus 15 minutos ainda de desespero. À noite a aula dura menos, mas essa vai durar 1 hora. Eu estou aqui numa cadeira baixinha, quase agachado aqui, ó. Porque, como disse a reitora, é preciso fazer esse pequeno para poder crescer, né? Uma das coisas boas que a gente perdeu e outras ganhou dentro desses tempos atuais. Uma das coisas que se perdeu é a ideia de partilha. E a partilha favorece muito a cultura da paz. E eu vou dar um exemplo concreto disso. O Brasil, há 60, 50 anos, não tinha tanta produção econômica como se tem hoje. Nós somos um país ainda com uma pobreza muito grande, mas não para sempre. Mas nós tínhamos uma pobreza muito maior. Nós tivemos a saída dos dados essa semana em relação ao analfabetismo adulto a partir de 15 anos de idade, que está em 7%. É bastante, gente, são 11 milhões de pessoas. Aliás, eu vou concretizar o exemplo. É bom, porque há 60 anos era metade da população. Agora são 7%. Mas ainda assim é um horror, porque
nós temos ainda, mas não para sempre, 7 milhões, não, 11 milhões de pessoas nesse país que não leem o lema da própria bandeira. 11 milhões. Num mundo em que se discute inteligência artificial. Claro que é melhor do que 50%. Claro que é melhor do que 15%. Mas uma das 10 economias mais poderosas do planeta não pode admitir que 11 milhões de pessoas não leem o lema da própria bandeira, que é ordem e progresso. Por isso, isso é mais do que uma vergonha, é uma responsabilidade nossa. De quem é o problema do analfabetismo adulto? De qualquer pessoa alfabetizada. Tudo que é humano não me é estranho. Ah, mas o que eu posso fazer? Essa expressão, o que eu posso fazer, tem que ser acompanhada de um ponto de interrogação, que é, o que eu posso fazer? No lugar de o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ora et labora. Estou rezando para não ter analfabeto. E que mais? Nesse sentido, volto a um polo. O Brasil tinha menos recursos há 50, 60 anos. Não havia tanta bancarização. O dinheiro circulava numa menor quantidade. O país era mais pobre até do que ele é. O que eu quero dizer com isso? Mesmo famílias que não eram pobres, como a minha mãe era professora, meu pai era gerente de banco, a gente tinha restrição. Por exemplo, você não tinha presente, a reitora lembrou que eu nasci no dia 5 de março, e nasci 5 de março de 1954. Só para vocês terem uma ideia, 5 de março é o Dia Nacional da Música, porque nasceu também Heitor Villa-Lobos. Sempre eu conto isso. Você disse que eu sou de Peixes, mas nós de Peixes não acreditamos em horóscopo, especialmente os do segundo decanato, como eu. E eu nasci no dia do aniversário da minha mãe. No dia que ela fez 25 anos, eu nasci. Portanto, comemorávamos juntos ali aquela condição. Mas eu falo isso para lembrar algo que vale. Quando eu era criança, a gente ganhava presente, isso numa família que não tinha pobreza. Ganhava presente 2 vezes por ano. No dia do meu aniversário e no dia do aniversário de Jesus. O que levou muita gente a ter uma alegria com Jesus. Durante o ano, eu tinha que cuidar do que eu ganhei no dia 5 de março. Se era um postinho de plástico, se era um carrinho, se era uma bicicletinha, eu tinha que cuidar. Se quebrasse, eu tinha que arrumar. Havia uma cultura maior do cuidado. Porque havia uma proporção menor de bens, mesmo para famílias com menos recursos. Outra coisa, raramente você tinha carro. Numa família, pouca gente tinha carro. Era um tio que tinha carro. Aliás, no final de semana, a gente ia passear de carro. Ia dizer para quem é do interior, dizer, vamos ver o movimento. Imagine isso em São Paulo, vamos ver o movimento. A gente não saía para comer fora. Nós saímos para comer fora, digo de novo, numa família que o pai era gerente de banco e a mãe professora. 1, 2 vezes ao ano. A gente não tinha como. Hoje mesmo, famílias que têm menos recursos ainda conseguem, e atrás virou a ideia de sair para comer fora. Nós criamos uma doença, outro dia, nas minhas redes sociais, eu publico de vez em quando alguns vídeos e alguns cartazinhos. E um deles, outro dia, era uma tirinha, que agora tem uma tirinha, eu e uma coruja, chamada Filó, né, e ali aparece. Um dos sinais de que nós estamos adoecendo é que, hoje, famílias inteiras saem de casa no final de semana para comer comida caseira. Isso é sinal de doença. A gente sai de casa, todo mundo junto, para comer comida caseira. Diz, vamos sair para comer comida caseira? Vamos! E aí sai todo mundo. Por isso a gente não tinha tanta ocasião de comer fora. Como é que a gente fazia para comer fora? A gente ia comer na casa de parente, de vizinho, de comadre. Só que tinha uma regra. Era um final de semana na casa de alguém. E mesmo que fosse na casa da mesma pessoa, que era a avó, ou a tia, ou seja o que for, a regra era cada família levava alguma coisa. Agora atenção para ver um milagre maravilhoso. Não dava para quem recebia, eram 15, 20 pessoas, não dava para quem recebia bancar tudo.
Por isso, cada família levava uma coisa. Um arroz de forno, um lombo, um frango, uma macarronada, uma salada de batata ou maionese. Cada família levava uma coisa. Agora vem um milagre. No fim da tarde, na hora de ir embora, todo mundo levava um pouco e era mais do que tinha trazido. Cada família, na hora de ir embora, do fim da tarde, fazia uma marmita, uma matula, um farnel, o nome que se der. E todo mundo levava para casa mais do que tinha trazido. Isso não faz sentido na economia nem na matemática, porque só faz sentido na ética. Qual é o nome do milagre? Partilha. A possibilidade das partes ultrapassarem o todo está ligada a uma convicção de que quando todos colocam um pouco do que tem, sobra. Famílias no Rio Grande do Sul estão sendo acudidas e sufocadas também por um número grande de apoios que precisa ser reordenado para não ser desperdiçado. Mas quando todo mundo passa um pouco, não só é suficiente, como sobra. Obviamente que não está sobrando nesse momento tudo, uma coisa ou outra. Aquilo que precisará necessita de auxílio que continue. Pois bem, o milagre é a partilha. E a partilha é a essência da fraternidade. O gesto mais bonito disso é quando uma criança na escola, e você já viu isso e eu também, eu quando secretário via isso, eu nunca fui professor, né, de educação infantil ou do Fundamental 1. Tenho uma admiração imensa por gente que atua nessa área, porque é uma área dificílima de lidar. Né? Não faço ideia de como é que é, né, você trabalhar com aquelas crianças que são frágeis, cada uma delas é uma bomba ambulante. Você às vezes olha e imagina que elas não têm hormônio, têm demônio. Né? E tem gente que faz isso 10, 20, 30, 40 anos, aposenta e volta. E ainda diz, eu adoro o que eu faço. A gente fica olhando. Por que eu digo isso? Porque a criança ensina a partilha e a cultura da paz em algumas situações, em outras não. Crianças encrencam, brigam uma com a outra. E você precisa ir formando para que ela não faça. 2 cães habitam em mim. O que é cruel, bruto, e aquele que é bondoso. Qual vai vencer? O que eu alimentar mais. Aquele que eu nutrir mais. E como é que é em latim aquele que está sendo nutrido? Alumino. A palavra aluno ou aluna significa em latim aquele que está sendo nutrido. Há pessoas que dizem que a palavra aluno significa falta de luz. Não. Né? Em latim, alumino significa está sendo nutrido, está sendo alimentado. E nessa hora volto. A partilha. A criança de 4 anos na escola, você dá para ela alguma coisa, tem uma criança com ela ao lado, ela diz, quer? Quer? Há um momento que, se ela não for formada, ela vai segurar para ela ou vai esconder. Há um momento que, se ela não for formada para a partilha, para o jogo cooperativo, o lanche comunitário, o momento em que ela não tem o brinquedo só para ela, mas ela é capaz de fazer com que a outra pessoa também frua, em que ela vai esconder, segurar, levantar grade, colocar câmera, para se proteger, claro. Proteger do quê? De quem também quer participar. Ah, mas então mereça. Essa é uma discussão um pouco mais séria. No entanto, quero ir amarrando nessa direção. Será que essa criança é capaz de deformar-se nesse espírito de partilha? Claro. Por si mesma, não. Se ela tiver uma ambiência em que isso não é incentivado, em que o cachorro generoso não for nutrido, é claro que ela vai entender que a regra é cada um por si, Deus por todos. Ou, para usar um outro ditado, cada macaco no seu galho. Eu me virando, o resto que se exploda. Eu conseguindo me safar, o resto, para voltar um termo do Paraná, de onde eu sou, o resto que se lasque. Por que eu estou dizendo isso? E quero aproveitar esses teus 4 minutos finais de desespero. Você que está conosco no modo remoto e quem está aqui presencialmente. Onde está teu irmão?
Onde está a tua irmã? Você diz, mas eu vou chamar de irmão e de irmã em qualquer coisa, e quem não presta? Quem não presta, a gente até entende como sendo um irmão e irmã desviada. E o que a gente faz? A gente perdoa a qualquer custo? Claro que não. Existe responsabilização, existe necessidade de punição, existe a importância do afastamento de quem tem dificuldade de convívio, mas quem é da área de educação sabe, não se pode desistir. Isto é, se tem uma coisa que quem lida com educação tem clareza, é que a gente sempre acha que será possível que a pessoa recupere, retome, ressurja. Tanto que na escola a gente demora para tomar uma decisão um pouco mais drástica, dá vontade. Tem aluno que dá vontade de você pôr para fora, mandar para... e vai para onde for. Mandar para o juizado, para usar um termo antigo, né, ir para a promotoria da infância, seja o que for. Dá vontade, porque, é claro, difícil lidar. Mas a gente insiste, volta, sempre na hora que a gente está quase largando, tem alguma professora que diz, não, vamos tentar mais um pouco. E não é porque é tonta, é porque acha que é importante. Você diz, ué, isso com a cultura da paz. A cultura da paz é aquela em que, na construção da ideia de fraternidade, a gente entenda a relação mais forte e necessária da nossa capacidade de ser humano. E ser humano é ser junto. Ser humano é ser junto. Nesse sentido, é evidente que a formação contínua, ela tem a ver com a nossa possibilidade de formarmos as virtudes. A palavra virtude vem do vir também, que a reitora falou. E a virtude era entendida como sendo uma característica masculina. Por isso, a reitora lembrou a expressão vir, né, que é um fonema, de um vocábulo latino, né, da onde vem viril também, porque se entendia que a virtude era masculina. Hoje, obviamente, não se tem, obviamente, também, todas as pessoas essa mesma percepção. Mas Aristóteles se perguntou um dia se era possível que a virtude fosse ensinada. Sem dúvida. Nós não nascemos prontos. Nelson Mandela dizia isso. Nenhuma criança nasce racista. Ela não nasce discriminando. Ela vai sendo formada para entender que há humanos que valem e outros que valem menos. Que parece que há pessoas que têm uma validade e outras que não. E a cultura da paz se dá quando a gente entende uma percepção inclusiva da existência. E antes de mais nada, na pergunta, onde está teu irmão? Buscar a resposta concreta a partir de ações que nos levem a não desistir. A ter aquilo que Paulo Freire chamava de inédito viável. A cultura da paz é um inédito viável. Por que é inédito? Porque ainda não é. E porque é viável? Porque pode ser. Mas para que seja, não adianta eu dizer, olha, eu estou rezando para acontecer. E que mais? A oração pode fortalecer, a reza pode nos dar mais energia, mas ela só terá concretude se, objetivamente, nós somos capazes de irmos juntas e juntos. Por isso, às 20 horas e 59 minutos desta quarta-feira, no horário de Brasília, quero lembrar. Cortella, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Falta a terceira parte. É isso que nos salva. É por isso que tanta gente veio hoje e está conosco assistindo e ficará nesses dias. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, mas se juntar, o bicho foge. Juntar a ação, a esperança, o desejo, a expectativa e, acima de tudo, lembrar da advertência do Mahatma Gandhi, olho por olho, acabamos todos cegos. E a gente não deseja isso para nenhuma pessoa. E se deseja, tem que desejar, deixar de desejar. E se às vezes a gente achar que alguns até merecem algumas coisas, que a justiça seja feita, mas justiça não é vingança. Justiça é a possibilidade de restaurar o que é correto.
é muito diverso de vingança e de deixar. Não fique discutindo, nem você nem eu, como deve ser uma boa pessoa. Apenas sejamos. E aí o cachorro, aquele que precisa ser alimentado mais, vai ser alimentado. Obrigado. Que bom. E agora? Esse é teu? Obrigado. E aí? Bom, e aí começa um período de perguntas. Eu não sei se alguns já fizeram e registraram para poder trazer para cá. Se não, eu vou começar, então. Comece. Como professora na educação infantil que eu fui por muitos anos, eu precisei várias vezes separar brigas entre crianças pequenas. E o interessante é que a criança que batia, quando eu dizia, pelo amor de Deus, menino, não pode bater, me olhava com um ar de chocado, porque na cabeça dele, ele estava reagindo apenas. E na cabeça das crianças pequenas, a inteligência prática é um elemento muito presente. Então, quando o menininho olhava para a minha cara com estranhamento, de maneira que não entendia aquele comando, na minha cabeça significava que ele estava certo de que bater no amiguinho era certo, era legítimo. Bom, era um ser humaninho ainda se humanizando. Mas, e quando a violência não é uma reação explosiva, fruto da raiva, mas um modo de ser, a exemplo do não cumprimento de certos direitos. Todos têm direito à habitação. Todos têm o direito, ou teriam o direito, a se alimentar decentemente. De um jeito ou de outro, como resultado de um momento de raiva e explosão, por um lado. E, por outro lado, como uma prática que acaba sendo vigente até, e banal hoje em dia. Poderíamos nós falar em que saia justa? Violência legítima? Podemos sim. Existe a violência autorizada. Por exemplo, a nossa sociedade autoriza que uma parte da sociedade use da violência para conter pessoas, que ela use arma, que ela possa usar um equipamento de choque, de laser ou de taser, mas ela está autorizada a fazê-lo em nosso nome, isto é, para fazer contenção. Ela é uma violência autorizada. O campo do direito atua com isso. Portanto, é uma violência legítima, porque ela recebeu uma outorga para, em nosso nome, fazê-lo quando é necessário, para uma contenção, para uma repressão. Eu não desejo que a estrutura policial, ao ir reparar ou prevenir um evidente crime, entre na minha casa, onde está havendo um roubo, a mão armada, e diga, né, ao meliante, ó, pensa bem. Olha lá, olha a questão da violência. Claro que não. A intenção é que ele entre com o equipamento que dispõe, estruturado pela sociedade, que ele tome uma providência que nós combinamos que não era ilegal que tomasse. No caso da criança, ou no caso da pessoa maior, nós temos sim de levar em conta, e isso é importante, né, que ter vontade da brutalidade é diferente de exercê-la. Por exemplo, por que crianças são mais facilmente espancáveis? Porque elas são mais fracas. Por que você não faz a mesma coisa com um adulto? Você tem vontade. Em alguns momentos você quer partir para cima de uma pessoa, mas você se contém.
Quando a ira é grande, o direito entende isso como atenuante. Ou quando, por exemplo, você furta algo por conta da fome, o furto famélico, ou quando existe a possibilidade de uma reação intempestiva. O que é o atenuante no campo da legislação? É aquele que entende a importância das emoções, né, dentro da nossa conduta. Não é algo que exima da responsabilidade, apenas atenua a responsabilização. Nessa hora, se uma criança está batendo na outra aos 4 anos de idade, eu direi, como disse aos meus filhos e digo aos netos, não. Por quê? Não. Não há possibilidade de racionalização até determinada fase. O Piaget estudou isso e nós também. Até determinada idade, você não tem uma compreensão dos fundamentos da conduta moral. Então, você terá mesmo de ser contido ou contida. Nesse sentido, é não. Por quê? Porque não pode. Por que não pode? Porque não é correto. Por que não é correto? Porque nós decidimos que é assim. Ponto. Ou a frase que eu usava, reitora, em casa, quando havia alguma altercação, eu dizia o seguinte: nesta família não se faz isso. Ah, mas fulano, então. Nesta família não se faz isso. Nessa família não se fala palavrão à toa, se fala palavrão de vez em quando, mas não à toa. Não se faz piada racista, não se faz brincadeira, porque a regra da brincadeira é não ria de mim, ria comigo. Não ria de mim, ria comigo. Se você ri de mim, não é brincadeira. Se você ri comigo, é. Eu sou capaz de rir até de mim. Mas quando é brincadeira. Por isso, atenuante é diferente. E aí eu diria assim para a criança, não. E se ela não quiser? Não. E se ela resistir? Você contém. Como é que você contém? Chacoalha ela e bate a cabeça na parede? Não. Você tem os teus modos, né, de segurar, de conversar, até, né, em algum momento de fazer um isolamento que não seja torturante, né, por um tempo, que não precisa ser o cantinho do pensamento, pode ser o da filosofia. Ou desligou. Agora sim. Eu vou tentar resumir essa pergunta, ela está um pouquinho longa, mas vamos lá. Professor, como se expressa e como se dá essa cultura da paz numa democracia que, na minha opinião, é uma democracia burguesa, para a classe trabalhadora, que, obviamente, não faz parte dessa burguesia? Como lidar com a cultura da paz, que pode ser entendida como sinônimo de obediência civil e desmobilizar uma determinada classe social que precisa lutar? John Locke, um dos maiores pensadores do mundo burguês, do liberalismo na filosofia, trouxe à tona o conceito de desobediência civil, que depois foi incorporado numa parcela por aquilo que, né, a sociedade norte-americana trouxe também, né, dentro da sua Constituição. O que é que se entende como desobediência civil? Quando você, cidadão ou cidadã, se recusa e se une por uma recusa que seja ampliada na rejeição daquilo que é absolutamente injusto e nitidamente injusto. Uma das questões mais sérias dentro de uma democracia como a que temos é que ela ainda não é inclusiva no sentido mais expressivo do termo. Mas ela é a democracia que nós temos com a possibilidade de fazê-lo. Eu costumo lembrar sempre, democracia não é ausência de ordem. Democracia é ausência de opressão. Democracia não é ausência de ordem. Aliás, porque a ordem, ela garante a possibilidade de uma convivência. O que ela tem que rejeitar é a opressão. E a democracia burguesa, que é a que temos, isto é, estruturada a partir de classes sociais e elites que têm o comando, ela é aquela que, neste momento, pode gerar uma condição de estender direitos sociais. Uma parcela do que a sociedade brasileira avançou na escolaridade, né, no campo da saúde, da habitação, ela se deu ainda dentro dessa democracia tal qual ela está colocada.
Nesse sentido, embora ela não atenda ainda o conjunto das urgências, ela tem o germe de poder atendê-lo. As experiências históricas que nós tivemos mais recentes, nos últimos 100 anos, de ruptura da democracia burguesa para a colocação de uma outra forma de convívio e de presença do poder público, elas degeneraram em ditaduras em vários lugares, de várias faces. E se elas, por um tempo, até distribuíram direitos sociais, depois elas passaram a sequestrá-los e trouxeram questões um pouco mais sérias. Isso significa que nós temos que encontrar alternativa e caminho dentro dela para que se possa, de fato, fazer escolhas que sejam mais nítidas. Exemplo, há anos que eu faço campanha no rádio, porque eu sou comentarista de rádio. Todas as vezes que tem eleição, eu digo, e como eu vou dizer esse ano de novo, que tem eleição municipal. Você não quer lixo na tua cidade, não coloque lixo na urna. Se você colocar lixo na urna, é lixo que você vai ter na tua cidade. Por isso, cabe, sim, na democracia burguesa, fazer boas escolhas para que ela, pouco a pouco, deixe de ser burguesa. Do contrário, ela sim será, tomado aí o termo burguês, né, como sendo negativo, né, tal como foi utilizado. Mas a grande diferença entre a democracia e a ditadura é que na democracia você pode pedir a ditadura, o contrário não. Mais uma. A justiça restaurativa seria o contrário de uma vingança. Mas seria capaz a justiça restaurativa de resgatar uma situação de injustiça? Não. Ela é capaz de amenizar, ela é capaz de tornar menos indigna aquela injustiça, mas ela não regenera, isto é, ela não faz nascer a justiça a partir dali. Um exemplo concreto, políticas afirmativas, isto é, cotas específicas em várias áreas para as pessoas que, por conta da cor da pele, da formação social, de serem descendentes de escravizados e escravizados, foram prejudicados. Elas são transitórias e tem que sê-lo, mas elas não podem não ser. Quem às vezes fala comigo dizendo eu sou contra as cotas, eu sempre lembro que a cota ela é transitória com uma finalidade, dar atendimento emergencial para quem está numa situação mais prejudicada. Quem for contra a cota precisa ser contra a UTI também em hospital. E dizer, não, em nome da igualdade tem que todo mundo ser tratado igual. Então, todo mundo que fique na enfermaria. Mas esse está pior. Lamento. Vai ter que ser tratado igual em nome da igualdade. A reitora colocou no ponto de partida uma distinção, trazendo a ideia de equidade. Equidade é você oferecer condições para que a igualdade aconteça. Uma sociedade que trate todos igualmente não pode deixar de lado a equidade. Exemplo concreto e último que eu vou dar, não porque eu vou embora agora, mas porque é o último nessa resposta. Dividir um bolo aqui igualmente, ou nessa hora, né, uma parte das pessoas já está com muita fome, alguns não comeram ainda, né, já são 21h16, você está imaginando que hora que ele vai parar de falar, etc. Enquanto a reitora não levantar, eu não levanto, eu sou professor aqui, não tem jeito. Aí aparece aqui um sanduíche grande, daquele de metro. Dividi-lo igualmente não é a mesma coisa de dividi-lo de modo equânime. Dividir igualmente um sanduíche que aqui estiver significa passar para cada pessoa um pedaço igual. Mas tem gente que já jantou. Tem gente que não está comendo carboidrato. Tem gente que não come faz 2 dias e precisa de mais de um pedaço. Gente que é avessa a ideia de cota ou de política afirmativa tem que dizer, então, nada de UTI. Todo mundo igual. Não, você não quer deixar alguém na UTI o tempo todo, é só por uma emergência. No caso das políticas das cotas ou daquilo que se entende como restaurativo, é o emergencial da situação, até que a equidade gere condições para que a igualdade como valor entre em campo. E aí? Uma pergunta que poderia ser feita para Sócrates, mas na ausência dele, vai para tu mesmo. Sócrates, grande jogador de futebol.
Era médico. Ele não disse isso que você acabou de dizer. O homem é um mal necessário ou um erro da natureza? Olha, você sabe que uma das coisas, até que eu vou colocar num dos cartazinhos essa semana, que é uma ideia antiga e forte, que é aquele que diz que a grande novidade do cristianismo foi dizer que a natureza não era nossa mãe, era nossa irmã. Certo? Não é tão fácil entender isso no campo da filosofia e da teologia. Isto é, a natureza não é nossa mãe, ela é nossa irmã. Né? Nesse sentido, o cristianismo pressupõe que nossa mãe ou nosso pai é a fonte criadora, e não a natureza em si. E eu falo isso por uma razão. Porque é provável que nós sejamos um ser que não tenha tanta continuidade. Vez ou outra, pessoas justificam os horrores que nós fazemos como humanidade em relação à ecologia, à proteção ambiental, dizendo, tudo bem, a gente está evoluindo. E eu insisto sempre numa expressão que eu vou usar agora. Darwin, que era uma pessoa religiosa, jamais usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Darwin, que era um estudioso do grego antigo, sabia que a palavra evolução em grego significa mudança e não melhoria. Câncer também evolui. Problema também se desenvolve e falência também progride. Aliás, quando um de nós morre, os médicos anotam no prontuário, evoluiu para óbito. E nós podemos sim evoluir para óbito. Isto é, nós como espécie podemos ser expelidos da vida se nós ameaçarmos a vida. Nós não estamos ouvindo os sinais. Eu não sou milenarista, nem apocalíptico de imaginar que estão chegando o momento da segunda vinda de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que os sinais são nítidos, não de uma vinda religiosa, mas de que nós estamos perturbando, onde a gente não deve. Aí você diz assim, mas nós nunca vamos fazer mais do que a gente deveria. Estamos fazendo já. Tanto que durante o momento pandêmico, a nossa retirada da ação no dia a dia de várias áreas fez com que parte da natureza ganhasse fôlego. Isso é uma prova concreta. Nesse sentido, será que Sócrates diria que o ser humano é um ser mal necessário? Ele diria não, porque a fonte da vida não faria aquilo que seria equivocado. Talvez Sócrates dissesse que o homem faz mal a si mesmo. Será chamado de livre-arbítrio depois por Agostinho, tomando as ideias de Platão. Né? Mas Sócrates, que era filho de parteira, ia querer que a gente desse mais a luz do que as trevas. Uma pergunta agora aqui do chat. Professor Cortella, como o senhor vê tantos embates e dilemas com as polarizações políticas? Não seriam todas essas ações e violências uma escola para todos os educandos no ambiente escolar? Sem dúvida. Né? A polarização política ela não é danosa. O confronto é que é o desrespeito à furiosa capacidade de buscar ferir e não de apoiar. Eu não tenho nenhuma dúvida de acolher a discordância. Eu fui secretário de Educação na capital paulista, como foi lembrado. Sem dúvida, enfrentei várias vezes situações de objeção àquilo que minha equipe e eu fazíamos. Faz parte. Se aquilo era razoável, se procurava incorporar. Se não era, se defendia uma outra postura. A polarização que degrada, que degenera, ela nada conduz. Aliás, eu quero lembrar uma coisa. A história mostra isso. Guerra civil não tem vencedor. Só tem... Não existe na história humana nenhuma guerra civil com vencedor. Só tem sobrevivente. Por isso, é claro, eu não estou falando que nós temos uma guerra civil. Estou dizendo que do campo das ideias é necessário que a gente entenda que o arcebispo metodista Desmond Tutu dizia o seguinte: aprendi com meu pai, dizia o pai dele, não eleve a voz, melhore teus argumentos. Não eleve a voz, melhore teus argumentos. Quando você não tem argumento, você grita. A gente aprende isso e faz isso com criança. Por quê? Porque sim. E por que sim? Porque eu quero. Pode ser, quando não consegue compreender. Num outro momento, quando consegue, fica estranha. Mas tem um outro modo de aproximação. Não necessariamente as pessoas elas têm que se digladiar, mas podem fazê-lo. Mas também pode se aproximar. Eu dou um exemplo concreto.
Eu nunca imaginei, professora, que eu, como professor de filosofia, um dia ia ficar popular, pop. Né? Eu estou andando, uma ou outra pessoa às vezes pede para tirar uma foto, etc., que é uma coisa altamente afável. Aliás, quando eu estava passando pelo grupo da fila de entrada, um falou, tira uma foto, um ou outro tirou. No final, quando terminar, depois que a nossa mesa de cerimônias encerrar, se às vezes você quer fazer alguma coisa, eu vou ficar aqui no palco, você vem e faz uma selfie. Você fica ali, faz uma selfie de onde você está. Não suba no palco porque eu tenho alergia a gente. Certo? Brincadeira. É que eu sou do grupo de risco em relação a contágios, então preciso cautela. Mas você pode, no final, depois que a mesa de cerimônias terminar, você se aproxima e faz uma selfie dali que a tecnologia permite. Mas estou dizendo isso por quê? Eu tenho contado isso, outro dia foi postado. Eu estava chegando em Congonhas com o Cláudio, com quem eu sou casado, em janeiro, saindo, né, para a área de retirada de bagagem, e, de repente, um menino de uns 8 anos de idade, 9, correu até mim, me abraçou pelas pernas, grudou em mim e falou assim, eu adoro você, eu adoro você. E, claro, que ele estava me segurando, quase que eu caí. E aí ele falou, pai, o pai dele estava perto, pai, tira uma foto minha com ele. E eu fiquei encantado com aquilo, e eu virei para ele e disse o óbvio. Por que você gosta de mim? Ele disse, porque você fala o que eu não sei. Evidentemente que, para quem é professor como eu, é uma alegria. Mas esse menino tem uma virtude que eu quero ter, sempre, e procuro buscar. Ele gosta de saber o que ele não conhece, ele gosta de ouvir aquilo que ele ainda não sabe. Isso faz com que ele se renove. Na sequência, eu perguntei, dado que ele não está na universidade, de onde você me conhece? Ele falou do TikTok. Eu tenho 2 milhões de seguidores no TikTok. Eu não faço dancinha, não canto. Eu falo de filosofia. Como é que eu chego até ele? Porque parte das coisas são colocadas sem uma retórica furiosa, agressiva. Será que eu poderia atraí-lo, gritando, batendo na mesa? Poderia, mas por quanto tempo? Só enquanto ele fosse doente. Mentalmente doente de apreciar algo que não é argumentado, não é refletido, é batido, impede que você entenda o que você está vendo ali. Mas deixou de ser doente, ele não ia querer mais. Por isso, como o menino não é doente, ele abraçou. Você ainda tem 5 minutos. Como aluno que está decidido a abandonar os estudos para o mundo da violência, eventualmente das drogas, pode ser alcançado pela cultura da paz? O conjunto social precisa cuidar disso, é preciso zelar. De novo a pergunta, onde está teu irmão, tua irmã? Essa é uma pergunta que tem que ser feita ao poder público e por aqueles que compõem a sustentação do poder público, que somos nós. Evidentemente que há inúmeras entidades, associações, organizações que apoiam essa possibilidade, que dão socorro, vão acudir. Mas uma pessoa que está mergulhada numa situação de brutalidade e violência, ela precisa de alguma mão que chegue até ela e, ao mesmo tempo, algo que indique para ela que não estar ali é bom. Dizer a alguém que ingere bebida alcoólica que aquilo é ruim é não entender o que significa depender do álcool. Eu, durante 30 anos, fumei, né, consumidor de tabaco. Dizer a mim, como dizia a minha mãe Emília, largue de fumar, faz mal. Como faz mal, mãe? É gostoso a beça. Você não pode. Não, mas um dia você pode ter câncer. Mas um dia, agora não estou. Não, mas o câncer, o cigarro abrevia a vida, mas eu não quero morrer de repente, e assim por diante. Você não pode dizer para alguém que algo que te dá prazer, que aquilo faz mal. Você tem que mostrar o quanto que aquilo, ao marcar uma dependência, seja no ambiente do vício, da brutalidade, o quanto aquilo te aprisiona no lugar de te libertar. E que quanto você poderá ser melhor fora daquilo. E aí tem que mostrar. Né? Evidentemente que o acolhimento, o afeto e, ao mesmo tempo, a ciência, que colabora de vários modos, né, para que isso seja feito. Um dia eu vi uma professora de educação infantil numa escola municipal que eu estava visitando, o secretário visita muito escola, né, que eu nunca tinha imaginado que aquele argumento podia ser usado. Eu vou usar agora. Ela estava conversando com uma criança que estava arrancando as flores no jardim. A criança ia lá, pegava uma flor e tirava, pegava outra e tirava. Ela foi lá e falou para a criança assim, se você não fizer isso, você vai ficar mais bonita. Ela parou de fazer. Eu nunca pensei num argumento desse.
Ela não usou um outro, isso é feio, não faz, é proibido. Se você não fizer, você vai ficar mais bonita. Na hora, a menina quase que foi lá e plantou de novo as coisas que tinha tirado. Olha que argumento bom. Inteligência. Sobre a questão dos lobos, escolhemos qual alimentar. Mas não parte das condições do indivíduo qual irá se sobrepor. Afinal, nos inspiramos em quem está mais perto. E como pode um grupo que não tem o que comer alimentar o lobo bom? Partilha é uma das coisas mais marcantes que a sociedade burguesa não entende, para usar o termo que foi aqui trazido. A solidariedade é muito mais forte no meio da pobreza do que no meio da camada que tem condição. Uma parte de nós aqui, chamada camada média ou classe média, vive em apartamentos e não faz ideia de qual é o nome do vizinho da porta da frente. Muitas vezes, se alguém começa um confronto dentro de casa, diz: eu não tenho nada com isso. A solidariedade, de fato, acontece no meio do desespero e da miséria. Se uma favela, como na cidade que vivemos tem, pega fogo e queima os barracos, a mulher que não teve seu barraco queimado traz para a casa dela os filhos da mulher que teve o barraco queimado. E ela, que já tem 5 crianças ali, ainda usa esse argumento: onde come 5, come 10. Isso significa que a nossa população só convive e sobrevive porque ela tem uma solidariedade muito forte, porque ela se cuida reciprocamente. Nessa hora, uma sociedade tem que aprender esses modos de solidariedade. Nós estamos tendo agora uma das grandes lições de solidariedade no Brasil. Eu insisto, solidariedade é uma palavra que não vem de solidão, vem de sólido. Solidariedade é aquilo que dá solidez, ou seja, que impede que a casa venha abaixo. Nesse sentido, é evidente que quando nós encontramos ali a solidariedade e a vida no Rio Grande do Sul, e nós nos emocionamos com o resgate de outros animais que não os humanos. Quando a gente vê o cavalo, é óbvio que você precisa decidir se você vai usar o recurso que tem para salvar um cavalo ou não. Mas havia uma simbologia tão grande em não deixar outra forma de vida, de evitar que aquilo acontecesse no nosso olhar, que era necessário que fosse feito. Nesse sentido, nessa questão que você aponta, é difícil, mas não é impossível. A solidariedade, a capacidade de partilha é o que vai admitir que a gente não sucumba. Isto é, que a gente seque e descarte a baba de Caim. Como mostrar para o outro que você não representa a violência, quando o outro te enxerga como uma ameaça, assim como aconteceu entre Caim e Abel? A única possibilidade é a possibilidade de você entender se aquela possibilidade é, de fato, bruta, ou se ela é uma ausência de compreensão da situação. Em alguns momentos é preciso se afastar, não como omissão, mas como cautela. Um dia escreveu Cervantes: nem sempre recuar é fugir. Algumas situações você recua para poder ganhar força ou enxergar melhor, ou evitar que haja ali, né, alguma ruptura. Quando a violência se aproxima, uma outra pessoa que contigo se relaciona pode supor, né, que você também é violento. E há sinais de você recusar isso, que é você ser capaz de não utilizar nem a voz que seja ameaçadora, nem um gesto que signifique qualquer tipo de menção ou ameaça. Não é fácil, é preciso formar-se para isso. Vou te dar um último exemplo, dado que já são 21 horas e 30 minutos. O bombeiro ensina uma coisa que eu gosto. Aliás, o bombeiro ensina várias coisas que eu gosto, mas tem 2 delas que eu aprecio. Uma delas é lembrar que nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha e um disparo. Por isso, nada do que nós estamos falando começou de repente. A segunda coisa que o bombeiro ensina é que quando você vai pegar um animal acuado, ele tem que enxergar uma rota de fuga. Você vai pegar um cão que está acuado ou uma onça que está acuada,
ele precisa enxergar que ele tem por onde escapar. Porque se ele enxergar que ele não tem por onde escapar, ele só tem uma alternativa: você. Quando você está lidando com uma situação assim, é preciso que a pessoa enxergue uma rota de fuga. A maior dificuldade que a gente tem para lidar com adolescentes é que há muitas famílias que não deixam que ele enxergue rota de fuga ou ela. E aí só há uma alternativa: ir para cima. Claro, a adolescência é um período difícil, conturbado. A adolescência, como gravidez, não é doença, mas é um período difícil de lidar. Você tem alteração hormonal, alteração de equilíbrio afetivo. No entanto, essa circunstância ela precisa ser lidada buscando compreender. E por isso, o bombeiro ensina. Só é possível deixando para outra pessoa a possibilidade de ver que ela tem como sair, mesmo que ela não tenha. E mesmo que você se aproveite exatamente dessa circunstância. Mas esses são conselhos que não estão necessariamente no meu campo, né, porque eu sou da área de filosofia e, como sabem alguns, filósofo não trabalha. Né? Nem professor. Nem professor. Imagine professor de filosofia. Uma pergunta só, mais? Não sei não, viu? Olha lá. Umazinha só. Meu Deus. O lema Ordem e Progresso, claramente positivista, não seria equivocado em uma sociedade gananciosa que busca o progresso em detrimento da ordem, em que o individualismo se sobrepõe ao coletivo? Sem dúvida. Aliás, porque esse lema, trazido a partir de uma frase mais complexa de Auguste Comte, um filósofo francês do século XIX, né, pensador, que é um dos criadores da sociologia na contemporaneidade, o lema dele é mais completo, porque ele fala em amor também. A ideia é amor, é ordem e progresso. Quando da organização do lema da nossa bandeira, dentro da programação da República, a palavra amor não ficou presente. Ficou ordem e progresso. Durante a ditadura de 64 a 85, a palavra não era ordem e progresso, era segurança e desenvolvimento, que é um outro modo, né, da mesma expressão. E sim, o lema, se colocado dessa forma, ele é cínico. Mas ele pode não sê-lo. E dependerá não da palavra escrita, mas da ação de quem nesse país convive. Se ele pode ser usado por alguns hoje de maneira cínica, ele poderá, o mesmo lema, ser trabalhado de outro modo. Os nazistas escreviam nos seus campos de concentração, bem na entrada, só o trabalho liberta. Certo? Se você olhar em Auschwitz, Dachau, está lá, só o trabalho liberta. Não é o lema que cria a condição. É exatamente a ação de quem, né, está referenciado por aquele lema. Falar em cultura da paz. Até ditaduras o fazem. Até algumas situações de brutalidade completa trazem à tona. É uma questão de adesão cínica ou não. Nesse sentido, ordem e progresso pode até sê-lo, nesse momento algo desidratado, como concretude, mas não precisa sê-lo. Como nós continuamos vivas e vivos, quem sabe a gente faz. E quem sabe, alguns dizem assim, mas eu estou rezando para isso. Eu digo, e o que mais? Bom, de tudo que foi dito, perguntado e respondido, eu aprendi demais hoje. E fico feliz por tentar o máximo possível, embora pareça uma contradição, me manter pequena, bem pequenininha. E faz sentido, então, que sejamos pequenos para continuar crescendo num grande propósito, dentro de uma fraternidade com colaboração e solidariedade, para construir uma cultura da paz. Que essa cultura da paz não seja um mero objetivo dentro de um grande seminário subsidiado pela CAPES, mas a realidade do nosso caminhar. Que ele seja possível. E eu só posso agradecer pela sua presença, professor Mário Sérgio Cortella, pelas perguntas feitas por todos vocês.